Olá, boa tarde, galerinha. Vamos aí iniciando nossa aula. Hoje já é segunda-feira, dia 1º de março. Bem, turma, hoje nós vamos conhecer aqui, olha, o chamado leitura de imagem. Temos uma leitura, né, e atividades relacionadas ao texto O Brilho de Gente. E vamos conhecer também o conceito, né, que diferencia fonemas e letras. Aqui é a correção das atividades que ficaram para vocês realizarem no dia 26 de fevereiro. Lembrando, né, a palavra ela é classificada como uma palavra oxítona quando a última sílaba é a que a gente pronuncia de forma mais forte, mais intensa. Então aqui, olha, na atividade número 1, sofá, você. Paroxítonas, todas essas, e aí, observando, nenhuma delas possui acento, não tem acento gráfico. Então, a maneira de você identificar a tonicidade é mesmo pronunciando telefone. E aí nós conseguiremos identificar aqui, olha, essa sílaba fó é a que eu pronuncio de forma mais intensa. Bola, última, penúltima. Eu pronuncio bo com mais intensidade. Então, palavra paroxítona. Cortina, tá? Última, penúltima. Toda vez que a sílaba tônica recaia na penúltima sílaba, a palavra é classificada como paroxítona. Proparoxítonas são todas as que a acentuação, tá bom? Elas obrigatoriamente serão acentuadas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a antepenúltima. Então, ônibus, eu tenho ó, última sílaba, penúltima, antepenúltima. A contagem é sempre a partir da última sílaba. A palavra número, última sílaba, penúltima, antepenúltima. Então, todas aqui proparoxítonas. Questão seguinte, tá? Separar a sílaba tônica. Confere, né, se todas que você separou estão corretas. E aqui ao lado a classificação de cada uma dessas palavras. Gente, quando falamos de leitura de imagem, estamos, na verdade, né, pensando no seguinte: as imagens comunicam. A partir das imagens, né, as pessoas também podem manter aí uma relação de comunicação. E aí aqui essa imagem nós observamos uma criança sentada montando um quebra-cabeças. Então, primeira ideia, né? O que a imagem mostra? Se vocês olharem para uma imagem qualquer, com esse olhar de quem está fazendo uma leitura, analisando, né, a imagem, vocês vão perceber que toda imagem comunica algo. Então, aqui, essa imagem, né, comunica algo. Você acha que todas as pessoas têm esses direitos e deveres respeitados? Aqui nós temos a criança montando esse quebra-cabeça, né, uma parte dele já montada, e aqui, olha, aparecendo, né, como que se fosse o desenho do mapa do Brasil, algumas palavras: respeito, educação, alimentação, saúde, moradia, preservação do meio ambiente, liberdade, cultura. E aí, você observou a imagem, você vai logo pensar no seguinte, né? São palavras, né, de conhecimento de todos, e se vocês forem analisar, né, pensar nesse sentido, se todos têm esses direitos respeitados, né, cada um vai ter aí sua resposta.
mas a gente observa que a nível de Brasil, né, algumas pessoas têm sim, outras ainda não, infelizmente. E aqui bem pessoal, qual direito você julga o mais importante para as pessoas? Né? Então, também de acordo com a ideia de cada um, né, seria uma resposta, também de nível bem pessoal. O texto O Brilho de Gente, ele é uma história bem legal, bem interessante. Eu coloquei aqui, olha, um trecho inicial, e aí em casa, né, você vai terminar essa leitura e fazer todas as atividades correspondentes a esse texto. Bom, de acordo com a estrutura de um texto, a gente tem aqui, olha, início do texto, título com letras, né, e em tamanho um pouquinho maior que o restante do texto. Esse título geralmente vai ser sempre algo que fique mais destacado, e entre o título do texto e o início do texto a gente deixa sempre um espaço maior, né? A gente pula uma linha. Para iniciar o texto, a gente deve observar esse distanciamento chamado parágrafo, né? A gente tem a margem do texto, que é onde fica um espaço livre, né? E a partir dessa margem, a gente deixa aqui um espaço de 2 dedos, mais ou menos, para poder iniciar a escrita, e sempre com letra maiúscula. Ok? Aqui a gente pode observar 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. O restante, né, tudo o que não for marcado pelos parágrafos, vai ficar escrito até aqui, olha, o limite da margem, tá bom? Como um bloco único, todos na mesma direção. Então, eu vou somente iniciar com você a leitura do texto. O Brilho de Gente. Pedro é um garoto como qualquer garoto. Pepita, sua irmã, é como qualquer garotinha. Como todas as crianças, são bastante curiosas. Viviam perguntando coisas um ao outro, cheios de dúvidas. Uma noite, os dois estavam brincando no quarto, até chegar a hora de dormir, quando, de repente, entrou pela janela um vagalume. Pepita regalou os olhos e gritou: "Olha, um vagalume!" Pedro arregalou os olhos também. Fazia tempo que eles não viam um vagalume. E aqui, né, é somente o início desse texto, O Brilho de Gente. Continue aí a sua leitura e faça as atividades correspondentes. Após fazer todas essas atividades, aí no seu livro nós temos um conteúdo chamado Fonemas e Letras. Quando falamos, emitimos sons, e a esses sons nós chamamos fonemas. Então, o que é fonema? É o som. Dizer som ou dizer fonema, estamos falando de uma mesma coisa. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais, consoantes. Quer dizer, os sons que nós pronunciamos são classificados dessa forma. Para representar graficamente os sons que falamos, usamos letras ou grafemas. Né? O que acontece? Nós temos a nossa fala, que é uma nossa comunicação oral. A partir da comunicação oral, nós vamos tentar fazer uma representação, né, através das letras, das palavras, dos textos. Então, as palavras, elas tentam imitar o som da nossa fala. Aqui, por exemplo, nós temos a palavra cravo. E aí, de acordo com essa escrita, que nós chamamos de letras ou grafemas,
De acordo com essa escrita, nós vamos contar, né, o número de letras, 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 letras. E temos também 5 sons, ó. Cravo. O som, né, fica certinho. C, depois o som do R, né? E assim, conta igualzinho aqui nesse exemplo. Agora, na palavra doente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas o som desse E é como se nós tivéssemos somente o E com um tio em cima. Do, o som que nós vamos emitindo. O som do D e do O. Do e depois E. É como se eu tivesse apenas o E. Então, aqui o som é apenas um. Esse E, né? Do E, apenas um som. E depois T. Por isso, essa palavra contém 6 letras e 5 fonemas. Já no exemplo seguinte, acontece o contrário. A palavra táxi tem apenas 4 letras e 5 sons, porque parece que esse X, ele na verdade tem a letra X com o som do K e depois o som do S. É como se eu tivesse aqui, olha, 2 sons. Tá, eu tenho o som do T e do A. Depois eu digo que, se. Então, eu tenho o som do K, depois do S, depois do I. E aí, por isso, eu conto como 5 fonemas. Na escrita, os fonemas são representados por letras. Com elas, podemos compor quase todos os fonemas da língua portuguesa. Né? Com essas letras do nosso alfabeto, nós podemos compor praticamente toda a nossa emissão de voz, todos os sons. E uma mesma letra, gente, ela pode representar sons diferentes. Como aqui, quando eu digo lâmpada, eu tenho, né, 1, 2, 3, olha, eu tenho 3 vogais A. Mas aqui, olha, eu tenho lã, como apenas se eu tivesse a letra A nasalizada. E aqui eu já digo pá. Então, esse som aqui é diferente, tá bom? Lâmpada, diferente desse som. E na língua portuguesa nós conseguimos, né, temos a indicação através de sons nasalizados, essa forma de acentuação, ou até mesmo a nossa pronúncia. Nós dizemos aqui, olha, olho, né? O nosso som, a nossa emissão de voz dá uma demonstração seguinte. O, parece que esse O, ele é um O fechado, um som fechado. E depois esse outro O aqui no final da palavra, né? O som parece que sai o som da vogal U. E aí, os chamados grafemas ou letras, né? Grafema ou letra é a representação gráfica de forma aproximada do fonema. Nós temos aqui, olha, as representações seguintes. A, apenas a vogal, e eu posso acentuar de formas diferentes com a pretensão de imitar a emissão de voz. Então, som aberto, ou mais fechado, ou mais nasalizado. E então, esses exemplos que chamamos de letras são algumas das possibilidades do grafema A. O que estamos falando é o seguinte, né? Podemos, a partir dessas escritas diferenciadas, né, transmitir os sons desejados. A divisão dos fonemas é a seguinte: vogais, e existem, né, em nosso alfabeto 5 vogais. As vogais são fonemas que constituem um som isoladamente, sem se apoiarem em outros fonemas, em outros sons. Temos as consoantes, que são fonemas que só constituem um som nítido quando apoiadas em uma vogal. E aí nós temos, né, sempre aqui as consoantes maiúsculas e também as minúsculas.
e as semivogais. Sempre que uma vogal se apoiar em outra, esta será chamada de semivogal. E aí nós temos o I e o U, que podem ser muitas vezes considerados semivogais, e também o E e o O quando tem som de I ou o som de U. Aqui a gente tem o exemplo, caixa. Por isso nós temos o chamado ditongo, né? São, na verdade, vogal e semivogal. Ficam numa única sílaba. Peixe, vogal e semivogal. Couro, vogal e semivogal. Aqui nós já temos o inverso. Espécie, semivogal e depois a vogal. Isso tudo porque o som, né, de uma vogal vai ser aquele mais forte. A semivogal vai ser o som menor, o som mais fraco. E elas vão estar sempre juntas, né? Vogal e semivogal em uma única sílaba. Então, essas são as divisões dos fonemas, né? Dos sons que pronunciamos. Já retornamos com a próxima aula.